Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho? Bora lá! Seguinte, a aula de hoje vai falar sobre o pré-modernismo, tá? O que é o pré-modernismo? O que foi, né, o pré-modernismo? Porque durou muito pouco, né? O pré-modernismo, ele não é um período literário, como nós estamos acostumados a ver, certo? Não é um período literário, uma escola literária. É uma fase que vai antecipar o modernismo, como o próprio nome diz, e que não tem característica de período porque os autores eles não trabalham características comuns. O mais comum que vai aparecer aqui, entre todos eles, mesmo assim não são todos eles, tá? Entre alguns deles, a característica mais comum aqui é o regionalismo. E olhe lá, porque cada autor é muito singular em sua escrita, em suas produções, tá bom? Mas o que vocês precisam saber aqui? Que é é uma fase, né, que vai acontecer lá no século XX, o primeiro do século XX, né, de 1900 a 1922, acaba ali com a Semana de Arte Moderna, que dá início ao modernismo, tá bom? Gente, o contexto histórico aqui é bem extenso. Por quê? Em cada cantinho do Brasil está acontecendo alguma coisa, tá? Na Bahia, por exemplo, acontece a Revolução de Canudos. Lá no Rio de Janeiro, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata. Aqui em São Paulo, a Greve dos Operários. Temos também acontecendo em Minas e São Paulo a República do Café com Leite. Então, cada um dos cantos do Brasil está acontecendo alguma movimentação. Por que isso é importante para que a gente saiba? Porque é iniciozinho, né, século XX, ali tá todo mundo muito acelerado, tá todo mundo pensando muito em inovação, em viver coisas novas e deixar de depender é, apenas do que Portugal produzia, tá? Então estamos vivendo assim. O pré-modernismo, ele assim como outros períodos que nós víamos que tinha que estudar primeiro os autores portugueses, desculpa, e depois os brasileiros, não. Agora nós vamos estudar essencialmente o Brasil. Não vai ter nenhuma viagem a Portugal, falar sobre algum autor de lá. Não. Estamos vendo aqui no Brasil já começa a estudar no Brasil. Na verdade, acontece apenas aqui, tá bom? Outra coisa também, gente, quando nós falamos então de contexto histórico, vocês precisam notar que o Brasil está numa grande movimentação, tá? Isso é essencialmente é muito importante para que vocês, é essencial para que vocês entendam o conceito de pré-modernismo, ok? Bora lá. As características, então, aqui, como eu falei para vocês, o regionalismo vai ter, né, alguma coisa em comum ali em alguns casos. Por quê? Porque eles vão falar muito daquelas pessoas que estão lá, abandonadas ali no interior de São Paulo, por exemplo. Eles não vão focar no centro da cidade, mas no interiorzinho, naquela parte mais afastada, no homem do campo, certo? Então, é esse que vai aparecer agora nas obras. Por exemplo, quando ele fala da seca do Nordeste, algumas obras vai falar também da seca, eles estão fazendo o quê? Mostrando o regionalismo, estão denunciando essa realidade, ok? Por quê? Porque até então não era mostrado, até então era valorizado apenas aquilo que tinha um certo poder aquisitivo, digamos assim, tá bom? Então, os marginalizados, que é o pobre, o bêbado, o trabalhador braçal, esses começam a aparecer agora, tá bom? E de certa forma, isso para a literatura é uma inovação. Será uma inovação por quê? Porque eles estão, cada um sendo descrito da sua forma, tá bom? Os autores também, eles trabalham de forma muito independente, então eles não vão focar apenas em algum grupo específico, certo? Gente, outra coisa também, eu tenho um desejo de descoberta muito grande pelo Brasil. Então,
o Brasil ele vai aparecer não como um país rico e maravilhoso, não. Ele vai aparecer ali como um país pobre, esquecido, o país que até então a literatura não conhecia, certo? Galerinha, ficou claro para vocês essa parte? A literatura aqui, só dando uma resumidinha para vocês, a literatura aqui, ela vai mostrar, ela vai denunciar, protestar, criticar, documentar exatamente o Brasil que nós temos, né? Porque até então, o que era mostrado? Era mostrado apenas um dos Brasis, né, que nós temos até hoje, é muito assim, né? De um lado eu tenho muita pobreza, do outro lado eu tenho muita riqueza. Mas essa literatura começa a mostrar exatamente isso. O arcaísmo rural, que é a parte velha, esquecida lá, e o urbanismo, coloquei urbano aqui, mas não é urbano não, tá? O urbanismo fashion, o urbanismo, esse urbanismo aqui que aparece é o requintado, vou colocar requintado aqui para vocês. Requintado, sofisticado, tá bom? Então vai aparecer dessa forma para que vocês vejam a diferença. Eu tô mostrando exatamente o que o Brasil tem de melhor. Tem um grupo apegado ao passado, a estudar apenas aquilo que o Brasil mostrava, mas de outro lado eu tenho exatamente a realidade, a mostra dessa realidade. Tudo bem? Dúvida, gente? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, por favor, tá? Mas é isso, o pré-modernismo é uma fase bem concisa mesmo, tá? Agora, gente, para a liçãozinha de casa, vou passar alguns autores que vocês precisam estudar e fazer um mapa mental de cada autor. Esses autores estão aí na apostilinha de vocês, tá? Mas eu quero muito mais informações do que as que tem aí apenas. Eu quero que vocês separem em cada mapa mental mais ou menos 4 autores por mapa mental. E aí você vai colocar assim, ó, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Afonso Arinos, Valdomiro Silveira e Simões Lopes Neto. Vocês vão separar e vão fazer mapa mental desses autores para mim, ok? Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida já sabem que podem entrar comigo, em contato comigo a qualquer momento, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.